Pessoal, vamos falar sobre as tristes chuvas que estão acontecendo ali no litoral norte de São Paulo. Muitas vítimas, muitas estradas interrompidas. Um absurdo enorme que infelizmente não é incomum nessa época do ano. Vamos entender o que está acontecendo ali no litoral norte de São Paulo. Essa notícia foi sugerida por coordenador.to, Bob o Bobo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a chuva no litoral de São Paulo começou já há alguns dias atrás. O dia mais forte foi no dia 19, mas as chuvas continuam ainda nesses dias depois disso. Então houve vários deslizamentos de terra ali na região, uma situação realmente muito complicada, né? É lógico, não faltam aqueles que estão dizendo que aquecimento global, tá vendo? Aumentou a temperatura do oceano em alguns graus e com isso essa tragédia é culpa do aquecimento global. Pare imediatamente de andar de carro, aceite pagar mais imposto para o governo, obedeça as regras do governo, porque aquecimento global, né? Mas a verdade é que se você lembra da história, você não cai nessa, né? Há pouco tempo atrás, em 2002, ou seja, já uns 20 anos atrás, a gente teve uma chuva igualmente devastadora na mesma região, só foi um pouquinho mais acima. Ao invés de atingir o litoral norte de São Paulo, atingiu o litoral sul do Rio de Janeiro. Então, Ilha Grande, Angra dos Reis, toda aquela região ali, que é basicamente a mesma coisa, né? Ali é um contínuo do litoral norte de São Paulo para o litoral sul do Rio. E também sofreu esse tipo de chuva. Periodicamente a gente tem, infelizmente, chuvas muito fortes nessa época do ano naquela região. Então, não tem nada a ver com aquecimento global, com nada desse tipo de coisa. Isso daí não tem nada a ver. Aconteceu porque realmente aquela região é muito prone a ter muitas chuvas e é uma região que é muito acidentada, né? Os morros têm uma inclinação grande, então você tem esse tipo de situação com alguma frequência. Agora, é lógico, faz diferença o apoio do governo, né? E aí é muito engraçado porque Lula saiu do carnaval que ele estava, do descanso dele, para ir visitar São Paulo. Não fez mais do que obrigação. E aí o pessoal da mídia tradicional aproveitou para replicar uma fake news que circulava do ano passado, quando houve muitas chuvas em Salvador, na verdade em 2021 que aconteceu isso, e teve muitas chuvas em Salvador, e falaram que Bolsonaro não interrompeu as férias dele. Não, Bolsonaro interrompeu as férias dele, fez um sobrevoo da região, determinou que todos os ministros fossem para lá para cuidar pessoalmente do problema na Bahia, né? O Lula tentou até dar uma alfinetada no Bolsonaro, dizendo que, não, que quando chega uma tragédia dessa, a gente não pode olhar para partido e coisa e tal, que tem que fazer acontecer socorro às vítimas, né? Dando a entender que Bolsonaro não teria ajudado as chuvas na Bahia e Pernambuco em 2021 por conta de serem estados governados pela esquerda, o que é falso. Bolsonaro ajudou e mais do que isso, né? Se você comparar a quantidade de ajuda, faz toda a diferença. Bolsonaro liberou 700 milhões de reais para assistência nas áreas afetadas pela chuva, o que é um valor considerável. Lula liberou 2 milhões. Por que ele liberou só 2 milhões? Pelo motivo simples. O governo Lula não é um governo para o povo brasileiro, não é um governo para as pessoas que estão aqui, é para roubar, né? Eles querem roubar dinheiro para os cupinchas dele lá, para os amiguinhos deles. Então, 2 milhões está mais do que bom para o povo ali, né? Além disso, Lula teme que Tarcísio de Freitas seja um candidato forte contra ele em 2026. Então, quanto mais errado der esse socorro às vítimas em São Paulo, melhor para o Lula, né? Então, o que ele está fazendo aqui, ele está doando alguma coisa para dizer que ajudou, 2 milhões, coisa e tal, mas dá para ver que é claramente uma coisa irrisória em relação a que Bolsonaro doou, por exemplo, em 2021 para chuvas na Bahia e em Pernambuco. Ele quer até ajudar, para poder dizer que ajudou, mas não quer de forma alguma deixar o Tarcísio de Freitas se sair bem nisso daí, né? Mas não tem problema não, porque o Tarcísio de Freitas conseguiu o apoio da bancada de deputados federais paulistas, que já está desviando dinheiro de medidas de outras emendas e outros orçamentos impositivos em direção a São Paulo. Então deve ter apoio de fato, não vinda do Lula. O Lula não vai apoiar. Ele vai falar que sim, ele fez um discurso falando que não, que é hora da gente se unir, que não podemos nos preocupar em quem é de que legenda e coisa e tal, mas uma coisa é fazer discurso, meu amigo. Fazer discurso qualquer um faz, falar qualquer coisa qualquer um fala, né? A questão é na prática, que a gente vê que na prática o Lula está segurando a grana, não quer ajudar não,
teme que o Tarcísio de Freitas faça uma boa gestão em São Paulo e acabe se cacifando para o governo federal em 2026. Aqui está a primeira-dama de São Paulo, né, a mulher do Tarcísio de Freitas, visitando casas destruídas pela chuva, né, tentando ajudar lá no que é possível e coisa e tal. E isso aqui está sendo contrastado com isso daqui, que é a Janja curtindo o carnaval na Bahia, né? Afinal, qual o problema, né? Até carnaval, tem que festejar mesmo, né? Em São Paulo, o pessoal morrendo e coisa e tal, é aquele negócio, né? Muito fácil ser... A Janja adora dizer que está na presidência também, aparecer do lado do Lula. Quando vai visitar Biden nos Estados Unidos, aparece do lado do Lula. Mas isso expõe ela a esse tipo de hipocrisia, né? Então quer dizer que ela é parte do governo só na parte boa, né? Na parte das tragédias, na parte dos danos, na parte da morte, do fracasso das políticas públicas. Aí não, ela está pulando carnaval lá brincando, né? Enfim, a minha crítica aqui não é a ela não ter ido lá em São Paulo, coisa e tal. Eu acho que não é função da primeira-dama fazer isso. Ela, de fato, não tem nada que ir lá em São Paulo. Seria um gesto de boa vontade de se mostrar solidária à tragédia que está acontecendo, mas não é requerido dela. A minha crítica aqui é justamente a hipocrisia dela querer aparecer como primeira-dama, querer aparecer muito próximo ao governo, muito próxima da ação, quando a coisa é boa. E quando é uma tragédia, quando é algo que realmente dói, né, que é preocupante, ela nem está aí, vai lá pular o carnaval dela, né? Isso é realmente um absurdo, esse tipo de coisa. A mulher do Tarcísio de Freitas está fazendo muito melhor essa situação, né? Bom, tem várias imagens aqui que são absurdas no final das contas. Eu só peço para vocês que tomem cuidado, porque a gente vê muitos vídeos desse daqui e não necessariamente isso daqui é dessa tragédia agora. O que eu sei que é dessa tragédia agora é essa visualização aqui impressionante da barreira que tem nesse momento na estrada Rio-Santos, ali no litoral norte de São Paulo, né? Então você tem realmente, olha, essa estrada Rio-Santos, ela não vai ser liberada tão cedo, pelo nível de problemas que tem ali, pela quantidade de deslizamento e terra que tem ali. Você pode ver que são vários quilômetros aí de interdição nessa região aí. E o pior, né? O pior são as pessoas que moram aí. Você pode ver que tem casas nessa região aí, né? Então, realmente uma situação bem triste ali, que vai levar muito tempo até ser normalizada essa situação aqui, né? Enfim, mais uma tragédia desse tipo. E, bom, é lógico, você pode perguntar, e a ética libertária, como é que o ancapistão resolveria esse tipo de coisa? Bem, o ancapistão entende que isso pode ser resolvido de diversas maneiras. Corpo de bombeiro particular, isso existe também. Seguro, isso existe também. Na verdade, a situação atual que você tem hoje, que é o governo diz que promete proteger você desse tipo de coisa, quando na verdade ele é incapaz de te proteger desse tipo de coisa, é a pior situação. A falsa sensação de segurança é pior do que a insegurança. Se você acha que está seguro porque o governo vai evitar que tenha deslizamento na sua área, meu amigo, você está inseguro na verdade. O governo não faz nada que ajude, ele só atrapalha. O objetivo dele é só colher dinheiro, né? Ainda assim, pelo menos é bom mostrar um mínimo de solidariedade, como fizeram o Tarcísio de Freitas e o Bolsonaro, as chuvas da Bahia em 2021, não fingir que está prestando alguma ajuda como Lula agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.